Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Na área do desporto, contamos sempre com a presença do nosso jornalista de serviço, Armando Alves. Para hoje, Armando, bom dia. Qual é o tema a desenvolver especificamente? Olha, muito bom dia. Vamos falar um pouco de história e de presente. De história, porque estou embrenhado na escrita do livro do centenário da Associação de Futebol do Algarve, onde os clubes aqui de Portimão tiveram e têm um papel assinalável, desde o Portimonense ao Boa Esperança, ao Glória ao Morte, ao Juventude, ao Boa Vista. Todos estes praticaram futebol a nível oficial, uns mais do que outros, e há uma história interessante que, não sendo propriamente novidade, tem alguns pormenores que eu acabei por desvendar ultimamente, depois da consulta de muita documentação. E resumidamente é o seguinte: o campeonato de 1931-32 aparecia em vários registros com dois vencedores diferentes. Nos locais aparecia o Glória ao Morte, noutros locais o Lusitano de Vila Real de Santo António. E naturalmente que isso, para quem está a escrever um livro sobre a história do futebol no Algarve, era intrigante. O que é que se terá passado nesta época para haver a indicação de dois campeões? Nos locais aparecia uns, noutros locais aparecia outro. E então, resumidamente, a história é a seguinte. Houve dois jogos, cada equipa ganhou um jogo e na altura não contavam os golos fora. E, portanto, houve necessidade de um terceiro jogo. Nesse terceiro jogo, o Lusitano abandonou o campo. A partida não se concluiu. A Associação de Futebol do Algarve, que na altura era a Associação de Futebol de Faro, era assim a denominação, atribuiu a vitória ao Glória ao Morte. E foi o Glória ao Morte declarado campeão. Aliás, muitas vezes, pessoas mais antigas do Glória ao Morte, infelizmente já morreram quase todas, mas eu lembro-me de há 15, 20 anos, pessoas ligadas ao Glória ao Morte me dizerem: nós fomos campeões do Algarve. Pois bem, o Lusitano de Vila Real recorreu, a Associação de Futebol do Algarve considerou improcedente o recurso. O Lusitano vai daí e recorre para a Federação. E a Federação manda repetir o jogo. E então é a Associação que recorre. Não concorda com a decisão, recorre. Na altura, a estrutura disciplinar do futebol português não era como é hoje, e o Lusitano decide recorrer para o Congresso. O Congresso só reunia uma vez por ano. E então um campeonato que começou em outubro de 1931, acabou em fevereiro de 1933 com a repetição do jogo, ganho pelo Lusitano de Vila Real de Santo António por 3-0 em Faro. E, portanto, aqui está... Histórias recambolescas do nosso futebol. É verdade, um campeonato... eu ainda estou a apurar isso, mas creio que foi o campeonato que demorou mais tempo na história do futebol português. Porque, se repararmos bem, entre outubro de 1931 e fevereiro de 1933, medeiam 17, 18 meses por aí. E, portanto, creio que nenhum outro campeonato terá tido tal duração. Armando, e está a ser um trabalho difícil? Tens acesso fácil às fontes? Como é que é? Muito difícil, inicialmente porque vivíamos ainda com este, e vivemos, mas embora felizmente em menor grau, este problema da Covid, e então o acesso a alguns arquivos e por aí fora foi muito complicado. Mas conseguimos reunir um espólio considerável. Também já tenho alguma experiência na área, uma vez que acho que havia vários livros, o do Portimonense, do Olhanense, mais recentemente o do Silves. Isso também facilitou um pouco essa busca. Vais ganhando algum traquejo, algum calo. Sim, conseguimos fazer... conseguimos apurar todos os campeões de futebol do Algarve, havia ali épocas de sombra onde havia dúvidas, não era apenas esta de 31, 32, havia de facto outras onde havia dúvidas sobre quem de facto teria ganho o campeonato e até se teria ou não havido campeonato, também se colocava essa questão, e fomos resolvendo esses problemas paulatinamente, a ponto de, nesta fase, estamos praticamente com 90% do livro já redigido. Para quando está previsto o lançamento, Armando? Em janeiro será o aniversário da Associação de Futebol do Algarve, que curiosamente vai ter que mudar a data, porque no meio de todas estas descobertas vim a constatar que a Associação de Futebol do Algarve foi fundada
em outubro de 1921, mais em concreto, o dia 16 de outubro de 1921 e não o dia 22 de janeiro de 1922. E, portanto, no próximo ano a Associação de Futebol do Algarve fará anos por 2 vezes. Fará em janeiro e depois fará em outubro. Porque, de facto, a data em que os clubes fundadores se reuniram, incluindo 2 clubes portimonenses, o Portimonense Sporting Clube e os Leões Portimonenses, um clube que teve atividade durante apenas 3 ou 4 anos, mas que fez parte desse grupo de fundadores. Desconhecia completamente. Sim, há muitas coisas que as pessoas, mesmo ligadas àquelas que estão ligadas ao futebol, não têm conhecimento de que elas possam ter ocorrido, porque em algumas situações, em alguns municípios, não há um levantamento da historiografia desportiva. Há muitas lacunas a esse nível. Inclusive, eu contei ou pedi a colaboração a todas as câmaras municipais do Algarve, a Associação de Futebol do Algarve, a meu pedido, fez isso, e poucas responderam, e algumas delas, curiosamente, responderam enviando para a Associação livros que eu escrevi. O que demonstra que, de facto, a historiografia local a este nível está muito pouco desenvolvida. Tem havido 3 ou 4 pessoas que têm feito alguns trabalhos sobre esta matéria, mas de forma que ainda não permite que cada município possa ter a sua história desportiva, digamos assim. E é também a esse nível que vamos tentar dar um contributo. O livro contém um longo capítulo, é o mais longo capítulo do livro, que é uma viagem concelho a concelho às raízes do futebol em cada concelho, dentro daquilo que foi possível apurar. Porque tivemos que nos valer sobretudo de jornais locais e, por exemplo, municípios como Vila do Bispo, a imprensa escrita não teve expressão significativa e portanto, deparamos com muitas lacunas. Enquanto há outros onde, de facto, foi possível reunir dados consideráveis e fazer, digamos que, quase um levantamento preciso daquilo que aconteceu. Mas eu não queria deixar passar esta oportunidade sem extrapolar do passado para o presente e apenas para fazer um sublinhado do bom momento que o futebol e o futsal de Portimão vivem. O Portimonense está em lugares europeus, como se sabe, desde a temporada passada. O campeonato da primeira divisão apura para uma nova competição europeia, que é a Liga Conferência, ou a Conference League, e, portanto, o número de equipas que vão às competições europeias aumentou, e se o campeonato acabasse agora, o Portimonense teria garantido o acesso às competições europeias, onde já esteve em 85, 86, na altura, na Taça UEFA. Foi, aliás, a primeira equipa algarvia a conseguir participar nas competições europeias. E, por outro lado, temos o futsal do Portimonense também pujante, também na primeira divisão nacional, e são poucos os municípios do país que se podem ufanar de ter uma equipa nas posições cimeiras no futebol e outra também muito bem representada no futsal. Eu não olhei em detalhe para o mapa, mas assim de repente, digamos, à exceção do Porto, de Lisboa e de Braga, se houver mais um ou outro município, já será muito. Creio que Portimão será o 4º município e, portanto, isso traduz a força desportiva da cidade e é um motivo de orgulho, naturalmente, para todos aqueles que aqui em Portimão gostam de desporto, apoiam o desporto e vão ver os jogos das equipas de futebol e de futsal e constitui também um indicador da qualidade do trabalho aqui desenvolvido, quer pela Portimonense Futebol SAD, que é a quem está entregue o futebol profissional do Portimonense, quer também pelo Portimonense Clube, que é quem desenvolve a modalidade de futsal. O Portimonense SAD inaugurou a nova iluminação LED, não foi, Armando? É verdade. Uma iluminação que, sem paralelo em Portugal, nenhum clube das ligas profissionais tem uma iluminação com a qualidade daquela que vimos. Já não vai haver aquele problema de a iluminação vai abaixo e depois esperamos meia hora porque as lâmpadas a halogénio tinham que aquecer, não é? Com estas lâmpadas LED já não é esse problema, é só carregar no botão. Se eventualmente houver ali uma descarga, um curto-circuito, uma coisa qualquer, passados poucos segundos é possível a iluminação retomar com a qualidade com que estava antes.
e, portanto, só por aí já é uma ajuda significativa. Para além de haver outras, que é a própria qualidade da iluminação, que é excelente, foi agora inaugurada e todos os que lá estiveram e também as pessoas que viram pela televisão puderam comprovar isso, e depois também o baixo custo, porque se trata de um equipamento que permite uma grande poupança ao nível da fatura mensal de energia. É mais uma boa notícia, mais uma melhoria de um parque desportivo que tem vindo a crescer e que oferece excelentes condições para a prática do futebol, e é também, como eu referi há pouco, mais um sinal também da vitalidade e do investimento que se tem feito no desporto na cidade e que está à vista em indicadores preciosos nas competições profissionais, que é sempre aquilo para que as pessoas mais olham, embora também, naturalmente, o desporto juvenil, onde o Portimonense também, de resto, está muito bem representado nos campeonatos nacionais, seja também algo para o qual temos de olhar, uma vez que estão aí envolvidos muitos jovens que no futuro, nos dias de amanhã, irão beneficiar de melhores condições, porque foi assinado também um protocolo entre o Clube e a SAD que vai permitir a construção de dois novos campos sintéticos e, portanto, o futebol juvenil do Portimonense nos próximos anos também vai oferecer melhores condições e ter um crescimento acentuado. Muito bem. Olha, resta-me agradecer uma vez mais a tua sempre disponível colaboração em 2 Dedos de Conversa. Um grande abraço. Um grande abraço. Muito bom dia. 2 Dedos de Conversa. Todos os dias. 2 Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.